Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, hoje com a repercussão completa do que aconteceu no 4 de julho nos Estados Unidos, com o presidente Biden falando que ele vai concorrer à reeleição, que ele não quer deixar disputa e que ele teve uma noite ruim. Diz inclusive que todos passaram por noites ruins, de gripe, e que ele reconhece ainda assim que estragou tudo, portanto ele precisa renovar a confiança do eleitorado, especialmente do eleitor independente que pode ficar indeciso entre Biden, Trump ou a terceira via, o Robert Kennedy Jr., que aparece ali com cerca de 10%, e eu vou fazer um vídeo sobre ele em breve também. O problema é que o discurso do Biden é um discurso que apresenta algum tipo de união partidária que, na verdade, não existe. Basta ver que canais de televisão como a MSNBC, que sempre deu suporte para o Biden, hoje começam a questionar o Biden e mais ou menos dizem assim: Biden, considere sair da disputa. Hoje de manhã, nesse dia 5, eu estava vendo o programa do Morning Joe, Joe Scarborough, que é o programa que o Biden assiste, ele já falou isso algumas vezes, e o Joe, que ficou um tempo fora do programa, na sua volta diz assim: Biden, é hora de cogitar sair da disputa. Então até mesmo nos Estados Unidos, o canal que mais deu suporte para o Biden, mais dá apoio para o Biden, hoje não quer o Biden na disputa. Daí eles falam assim: olha, tem um prazo que é um prazo de respeito para ele sair da disputa de uma maneira honrada ainda assim. O Biden perdeu o apoio da mídia, o Biden é questionado dentro do partido, ele reúne os governadores democratas para tentar criar uma rede de apoio, só que os governadores acabam o criticando também porque a postura no debate foi muito ruim, né? Foi a pior apresentação de um político em um debate presidencial na história dos Estados Unidos. Na minha visão, existem dois Bidens nesse momento. O primeiro é o Biden do teleprompter, do State of Union, que vai ler o discurso que alguém fez. O outro Biden é o Biden do debate, frágil, parece ter problemas muito sérios para articular frases, busca dados, problemas de memória. Quando ele não está falando, parece ser um problema também para direcionar atenção. E quando questionado, nos últimos 2 dias, de maneira oficial, pela Casa Branca, a Karine Jean-Pierre, que é a porta-voz da Casa Branca, fala assim: o Biden estava gripado, ele estava com jet lag, o que na minha opinião não faz sentido algum, porque ele fez uma viagem 2 semanas antes do debate, mas enfim, estava gripado, com jet lag e com sono. A retórica construída pela porta-voz da Casa Branca, quando alguém questionava se era normal aquele desempenho do Biden, é assim: mas você já não teve gripe? Você não sabe o que é ficar ruim um dia? Então o Biden do teleprompter não é o problema. O problema é você ter um presidente que só depende do teleprompter, e eu estava vendo inclusive também a repercussão no 4 de julho, né? Quando ele está no teleprompter, super bem. Quando ele não está, ele precisa do direcionamento para o que tem que fazer, o que tem que falar, quando tem que entrar ali para aparecer para o público, quando tem que sair. Então, ele parece realmente muito confuso, e essas explicações oficiais da Casa Branca, hoje, elas acabam não sendo compradas nem pela mídia, pelo canal MSNBC, que mais dava apoio para o Biden durante toda a sua presidência. Essa explicação da porta-voz da Casa Branca cria um risco muito grande, que é o seguinte: do partido comprar isso, do partido achar que está tudo bem, fazer com que o público esqueça o que aconteceu no debate e mais ou menos colocar a seguinte questão: olha, no próximo debate contra o Trump você vai ter realmente o Joe Biden, sendo que o próprio presidente diz que ele já não é mais aquele debatedor do passado. Se você vai pegar um debate, né, de alguma outra candidatura dele para presidente, quando ele era vice-presidente, teve um debate com o candidato a vice do Romney, também, que era o Paul Ryan, que ele teve um ótimo debate, inclusive. Hoje ele já não tem mais essa capacidade. Quando você compara os debates com o Trump, que ele fez em 2020, existe uma queda muito considerável e muito preocupante também sobre a própria saúde dele. Quem se aproveita muito bem disso é o Trump. Eu acho que o Trump da eleição de 2016 e 2020 usaria o Twitter constantemente para dar alfinetadas. Hoje ele usa a sua rede ainda assim para fazer isso, mas o silêncio é a melhor ferramenta que ele tem hoje. Por quê? Porque existe um caos dentro do Partido Democrata nesse exato momento. A Casa Branca marca uma série de entrevistas para o Biden a partir dessa sexta-feira, que nós vamos ter a entrevista do Biden com Stephanopoulos, do canal ABC, para tentar mostrar para o eleitorado que o Biden está bem e que ele precisa ali da confiança de todos. Então, teoricamente, o presidente não sai por conta própria, ele só poderia sair pressionado pelo partido. O que o The New York Times traz na edição do dia 4 e do dia 5 de julho? A pressão enorme dos doadores. E no vídeo que eu fiz recentemente aqui no canal, eu até discuti isso. Para o Biden sair,
Se existisse alguma pressão dos doadores, aí sim pode ser criado um alerta. O The New York Times aponta que a Abigail Disney, herdeira da Disney, vai suspender as doações até o Biden se retirar da disputa. E essa ameaça, né, uma ameaça que outros bilionários que colaboram com o Partido Democrata também acabaram apresentando internamente para o partido. O mais complicado de tudo é que eu não vejo capacidade do Biden continuar e depois de chegar para setembro e outubro e fazer um bom debate com o Trump, sendo que ele mesmo reconhece que não faz mais bons debates, né? Então já existe todo um cenário para sustentar o Biden na reeleição que hoje me parece como um cenário muito mais vaidoso. Em 1968, o presidente Johnson vinha recebendo também dos seus assessores o seguinte: presidente, o senhor pode tentar se reeleger, só que a sua popularidade é muito baixa, provavelmente o senhor vai perder a reeleição. Tem candidatos que vão desafiar o senhor dentro do Partido Democrata, como Robert Kennedy, e depois o Kennedy seria morto, né? Então a decisão é do senhor. O Johnson retira sua candidatura e deixa o Partido Democrata ali escolher o seu outro candidato. Kennedy morreria, tem um caos em 68 dentro do Partido Democrata entre vários candidatos e o então vice-presidente Humphrey acaba sendo, né, o candidato que perderia para o Nixon. Não vejo situação vitoriosa para o Partido Democrata se o presidente tiver que retirar sua candidatura no mês de julho, porque aí todo mundo vai questionar, tá, mas peraí, vocês não sabiam disso em janeiro, em março, no State of Union, agora que vocês descobriram que o Biden tá frágil, que ele não tá conseguindo mais se achar, que ele, quando depende do teleprompter, vai bem e sem o teleprompter aparenta uma confusão? Do mesmo modo, se o Biden seguir, então olha que complicado. O próximo debate com o Trump pode ser um debate devastador se ele manter o mesmo tipo de retórica, né, e essa confusão mental do debate passado. Inclusive, uma outra matéria que eu quero repercutir também está nesse dia 5 no The New York Times, dos swing states, né, dos eleitores independentes. Alguns independentes que não votariam no Trump e que agora não votariam no Biden. Que eles ou não vão votar ou votariam no Robert Kennedy Jr., como uma terceira via. O Kennedy está ali com seus 10% e ele vai tirar votos do Biden também. O Kennedy vai tirar votos do Biden, por isso que a família Kennedy não quer que ele acabe também se consolidando como candidato, apesar dele falar que vai ser candidato e que ninguém vai parar ele. Então olha o cenário que o Partido Democrata se meteu, é um cenário de caos puro. Já considera uma crise maior do que a de 1980, do então presidente Carter contra o Ted Kennedy, que o Ted Kennedy queria ser o candidato ao invés do Carter, e uma crise que pode ser maior do que a maior da história do partido, que é a de 68. Existe uma tradição do presidente tentar se reeleger, mas o Biden apresenta, né, uma fragilidade que ela é alarmante. Quem gosta do Biden na mídia, que estava dando todo esse suporte, tentou criar um discurso de uma noite ruim, não consegue mais estruturar o seu argumento quando a base de apoiadores e doadores do partido já começam a pensar em qual candidato colocar ao invés do Biden. Parece que todo mundo quer o Biden fora, menos a Jill Biden, e a Jill não avisou o Biden que ele tem que sair da disputa. Algo preocupante, nessa sexta-feira teremos a entrevista do presidente para a ABC, que eu pretendo repercutir também aqui no canal. Tá bom, pessoal? Se cuidem, obrigado pelo carinho de todos.